Bom dia a todo mundo, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Ana Lira, sou de Recife. Nesse momento eu estou aqui, passei esse processo da pandemia aqui. Anteriormente eu estava no Rio de Janeiro, estava desenvolvendo uma residência e produzindo uma articulação para que a gente pudesse participar da Bienal do Mercosul desse ano. E foi quando a pandemia chegou, então a gente estava se preparando para ir para essa ação lá, né? Seríamos eu, Marta Supernova e Suelen mesmo, e uma participação virtual da Oulayo Hassan, que é uma poetisa sudanesa radicada em Londres, e a gente ia fazer a primeira edição do Chama, que é o projeto novo, né, que a gente está desenvolvendo. E aí a pandemia chegou, pegou a gente de surpresa, né, e nós não pudemos nos encontrar e a gente não pôde desenvolver essa ação e eu vim para Recife. E ao longo desse ano, assim, a gente desenvolveu uma série de revisões, né? Eu acho que essa pandemia, para todo mundo que estava trabalhando nessa área de fotografia, de artes visuais, de artes instalativas, né? Tipo, que estava mexendo com esse conjunto de produções, né? Foi um ano de bastante desafios ao mesmo tempo. E aqui presente não foi diferente, né? Recife é uma cidade que ela é muito interessante de estar, ela é muito interessante da gente trabalhar e poder produzir as coisas, porque é uma cidade que a gente conta, né, com uma série de colaborações, os amigos estão sempre colaborando com a gente está sempre nesse processo de troca. E fazia um bom tempo, na verdade, que eu não passava quase um ano aqui, estava sempre viajando, sempre trabalhando, e foi muito estranho. Foi muito estranho ficar aqui praticamente um ano tendo que conversar com todas essas pessoas com quem a gente sempre trocava a partir de uma tela, né? De uma dinâmica virtual, como nós estamos fazendo agora, já que não dá para fazer essa edição do FIFE ao vivo, né? A gente vai ter que fazer, de certa forma, online. Então, foi um ano bastante desafiante nesse lugar, assim, de produzir essas trocas em ambiente virtual, de redescobrir formas de trabalhar, de redescobrir maneiras de estar junto e de coletivizar nossos processos, né? E para o meu trabalho especificamente foi um desafio muito forte, porque eu sou uma pessoa que ando bastante, né? Do tipo que circulo bastante e que o trabalho se dá muito dentro dessas conexões, né? Não só do que eu levo desse espaço em que eu estou, mas também do que tem no espaço em que eu vou visitar, com quem eu vou interagir, né? E como as dinâmicas vão ocorrer nesse novo lugar de trabalho. Então, para a gente é sempre muito, como é que eu posso falar? Sempre bate, né? Do tipo, uma série de perguntas, de questões e de inquietações quando a gente se vê, né? Desafiado mesmo por situações em que a gente nunca esteve antes, né? E ao longo do ano, para mim isso chegou bastante, para esses trabalhos chegaram bastante também, né? Para minha prática artística como um todo, assim. Trabalhar sozinha, estar sozinha, né? Ou precisar desenvolver isso a partir de um ambiente que não era um ambiente que eu estava acostumada, foi bem desafiante, mudou bastante, assim, em termos de práticas, né? Mas como eu estava falando antes, eu tenho essa dinâmica de trabalhar coletivamente, né? Eu passei mais de 20 anos envolvida em coletivos, só que não eram coletivos de uma mesma coisa especificamente, assim. Eu comecei, na verdade, desenvolvendo um processo com coletivos de comunicação, porque eu sou formada em jornalismo, né? Mas eu nunca exerci a profissão de jornalista de maneira tradicional, em jornal e tal. Desde a faculdade eu já vinha trafegando, né? Em circuitos independentes, em publicações independentes, participei de uma série de publicações
alternativas, de sites, de blogs, né, de revistas. Eu gostava muito de revista, né, fiz material, reportagens, na verdade, baseadas nessa questão de cultura para revistas de cultura, né? Trabalhei durante um certo tempo como freela da Continente, aqui em Recife, né? Produzindo uma série de reportagens, de grandes reportagens, na verdade, sobre pesquisas culturais daqui da região Nordeste. Durante mais ou menos 3 anos, eu tive envolvida com outros agentes culturais do país em um projeto que chamava Revista Rabisco, né? Que era foi um dos primeiros sites mesmo de cobertura cultural e tal. E essa fase foi uma fase que me deu muito embasamento de como entrar, de saber como funcionava, né, os circuitos das artes como um todo, porque como eu era correspondente da Rabisco em Recife, só tinha eu aqui, eu fazia todas as áreas, né? Então, eu estava na música, eu estava na poesia, eu estava, tipo, cobrindo teatro, cinema, literatura e tal, e eu já vinha envolvida, de certa forma, com esses coletivos, né? Então, antes, na verdade, até de me tornar artista, né, eu já era fotógrafa, mas não tinha ainda entrado efetivamente nas artes visuais. Eu já circulava pelo meio, fazendo entrevistas, ouvindo, experimentando as coisas como alguém da área de comunicação. Então, quando efetivamente eu entrei nas artes visuais, né, e passei a trabalhar nesse lugar, eu já tinha muito conhecimento sobre a área, né? E já tinha, na verdade, feito toda uma série de articulações. Paralelamente a isso, enquanto eu, na verdade, estava trabalhando, né, nessa área, eu também fazia cursos livres aqui em Recife, né? Então, minha formação como artista, ela veio muito de cursos livres, assim, ao longo da minha infância inteira, adolescência, na idade adulta, assim, a gente tinha aqui uma série de estruturas, né, que nos ajudavam muito a construir essa formação do artista, né? Você tinha uma série de museus públicos que tinham espaços de formação de arte que ofereciam ao longo do ano uma série de oficinas gratuitas. Então, eu estava sempre de mochila nas costas, né, do tipo, andando por esses lugares, fazendo cursos dos mais diversos possíveis, e o ano inteiro. Então, praticamente não existia um mês em que eu não fazia algo dessa natureza, assim, e participava tanto de cursos pequenos quanto de cursos que eram 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu me lembro que a gente fez uma série de experimentações nessas áreas, assim, tipo, de imagem e tudo mais, que duravam aí tempos longos, assim. E isso me trouxe muita experiência também para lidar com cursos livres no momento em que eu também passei não só a ser artista, mas a orientar projetos de artistas e a dar aula para artistas dentro desse contexto. Então, eu tive uma formação muito ampla e muito completa nesse lugar, né? Então, Recife ela tem essa característica de permitir que a gente não só se embrenhe, mas que a gente tenha a oportunidade de vivenciar essas coisas. E a minha formação foi muito nesse contexto, né? De vim de um jornalismo que trabalhava nesse lugar, de experimentar as práticas de imagem também nesse lugar e de estar envolvida nesses processos dos cursos livres, né, da cidade. Muito tempo como aluna, mas também muito tempo depois como educadora, né? E que isso também ajudou a construir as bases do que eu venho fazendo, né? E foi bem importante participar de todas essas ações e me embrenhar por todas essas áreas, porque aqui, na verdade, Recife é uma cidade em que você precisa, como eu digo, jogar em todas as posições. Então, num determinado momento, você está fazendo uma exposição, você é artista, e aí tem outro amigo seu que é artista que vai ser seu curador, vai ter outro amigo seu que é artista que vai ser seu produtor, você vai ter outro amigo que é artista que vai fazer, né, a sua assessoria de imprensa, e aí num determinado momento é você que vai escrever o texto, né, do outro artista que está ali envolvido com você. Então a gente está sempre
fazendo essa troca de funções, porque aqui a gente não tem um mercado de arte estabelecido da maneira como ocorre no sudeste do Brasil, né? A gente não tem essa característica. Então, aqui somos nós que organizamos tudo e fazemos tudo e ajudamos esse circuito não só a se manter, como a se renovar também, né? A formar novos artistas e a colaborar para que esse cenário daqui continue produzindo coisas pulsantes. Então, tudo que eu recebi dos artistas que vieram antes de mim, que foram meus formadores, que me ajudaram nas práticas e tal, agora eu estou junto com uma outra leva de artistas ajudando também essa nova cena a se rearticular. E isso para a gente é muito importante, né? A gente tem aqui de certa maneira, alguns editais públicos que contemplam todas essas áreas, né? Tipo, contempla a área de produção, a área de pesquisa, a área de formação, a área de curadoria, a área de exibições, de circulação, de publicação. A gente está envolvido numa cidade, de certa maneira, que tem essa característica e a gente vai tentando aí apoiar uns aos outros, né, para que a gente aprove, né, os projetos. Muitas vezes não são projetos nossos, são projetos de artistas que estão junto conosco, ou artistas que são iniciantes, ou artistas que entram em contato com a gente, porque sabem que a gente já tem uma expertise nesse lugar e aí querem apoio para que eles possam desenvolver os seus processos. Então, a gente está sempre trafegando nesse contexto, e isso ajuda muito a gente a continuar fortalecendo essas bases. É claro que esse ano foi um ano, obviamente, atípico, né, para o que a gente vinha experimentando. Então, o próprio corte de recursos da cultura fez com que a gente observasse, né, um outro cenário se desenvolvendo, mas ainda assim a cidade produziu bastante e o contexto em que a gente está aqui produziu bastante, né, mesmo com todo mundo nas suas casas, né, e nem sempre nas condições que a gente gostaria de estar para produzir os nossos processos, mas a gente fez bastante coisa aqui. E eu acho que essa cidade e essa prática, na verdade, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque essa cidade e essa prática, ela informa muito, não só de quem eu sou, mas de como eu trabalho também, né? Eu moro num bairro que é o último bairro de Recife, que é o bairro da Várzea, que é o bairro da Universidade Federal de Pernambuco, e aqui ele é um bairro, na verdade, que ele é um misto de um território que era rural, que foi rural durante muito tempo, né, com uma vila que era uma vila de pescadores, porque a gente tem o rio Capibaribe, quando ele desce, né, do interior até chegar e desembocar no mar, essa área daqui perto é uma área por onde ele passa, né? Então, sei lá, eu estou aqui na minha casa e o rio está passando aqui a 200 metros, 300 metros no máximo, né? Então, a gente tem a vida marcada, né, por essa balança aí entre um contexto que foi durante muito tempo rural, né, e uma sociedade ribeirinha, de certa maneira, né? E aqui, como demorava muito tempo a chegar as coisas, assim, tipo, durante muito tempo o ônibus passava aqui de uma hora e meia para passar um ônibus e tal. Os grupos que viviam aqui, que eram grupos muitas vezes ou de professores ligados à universidade, ou de funcionários públicos que trabalhavam, né, nas repartições públicas, que tinham sido colocadas mais para o fim da cidade, porque, como eu disse, é o último bairro de Recife, tinham sido colocadas muito mais assim, tipo essa coisa de joga lá no fundão, né? Tipo essas repartições públicas que as pessoas constroem quase nas saídas das cidades, assim, começaram a se organizar para que aqui houvesse uma estruturação diferente, né? Então, tiveram grupos que muito baseados no MCP, que eram os movimentos de cultura popular, desenvolveram uma série de ações nos bairros, e essas ações envolviam do tipo criar e incentivar dinâmicas artísticas e dinâmicas de produção cultural, né?
Então, eu cresci dentro de um contexto em que a gente tinha o tempo inteiro, ao longo da semana a gente estudava num período, no outro período, ou a gente estava 2 dias fazendo esporte e 3 dias envolvido em atividades culturais, ou a gente estava o restante da semana inteira envolvido em atividades culturais, né? Então, eu fiz muitos cursos livres nessa época, a gente participava de apresentações, né? Haviam exposições públicas feitas na praça pública. O bairro ele tinha muitos grupos culturais que estavam o tempo inteiro desenvolvendo processos, grupos de música, grupos de teatro, né? E aqui existia um traço muito importante que era a estada, né, do tipo desses agentes culturais no mesmo espaço, sem hierarquizar processos. Então, você tinha do tipo, sei lá, o pintor que exibia na galeria, exibindo aqui junto com as mulheres que estavam fazendo teares, que estavam fazendo artesanato. E como a gente passou muito tempo, né, do tipo, praticamente isolado do que era essa função urbana, para vocês terem uma ideia, o meu bairro começou a ser gentrificado tem 3 anos, mais ou menos, né? Há 3 anos que a especulação imobiliária começou a descobrir a gente. Então, a gente está o quê? Aqui em 2020, ou seja, em 2017, a especulação imobiliária, infelizmente, começou a descobrir a gente. Mas a gente passou aí, tipo, muito tempo, não é completamente deslocado das atividades da cidade, porque tem a universidade, e é óbvio que a universidade vai fazendo, né, esse fluxo acontecer, né, vai trazendo muita gente de outros lugares do mundo e do país também para esse espaço, mas a gente passou muito tempo do tipo vivendo um contexto de bairro, né, muito peculiar, né, tanto que as pessoas aqui dizem assim, existe a diferença entre ser recifense e ser varziano, né, do tipo, porque a várzea é um território muito peculiar da cidade. E aqui, como a gente tinha essa questão, como a gente passou muito tempo, né, envolvido dentro desse processo, que era quase um território muito específico, né? Existem outros bairros de Recife também que vivem isso, né? São territórios muito específicos, porque estão em áreas mais afastadas da cidade, e aí que acabam não entrando nesse fluxo tão intenso do que é essa vivência urbana. Eu cresci, de fato, aprendendo que a produção criativa ela era feita de maneira não só mais harmônica, mas principalmente de uma maneira que era menos hierarquizada, né? E isso informa muito também de como eu trabalho no meu cotidiano, né? Então eu venho justamente por essas vivências como um todo, desenvolvendo já há muito tempo uma série de projetos que não se pensam como aquela obra que fica ali ou isolada no museu, né, do tipo assim, ou que é feita para contemplação somente, né, do tipo assim, ela não tem somente essa função da pessoa chegar lá, olhar e falar, nossa, que bonito, do tipo assim, e passar para a próxima. Ela não tem muito essa não entra muito nesse lugar, né? Porque a gente foi acostumado nessa coisa da vivência do processo criativo, da vivência em coletividade, da vivência nesse construir junto, assim. E num tipo de materialização que não cortava o elo com o lugar de onde tinha sido gerado. Então, para mim, sempre, essa produção cultural que eu via nos lugares, ela estava atrelada, ela tinha ali nas suas bases uma série de outras movimentações que para mim era importante também conhecer para construir, né, do tipo a minha ideia do que era aquilo que o artista estava me propondo, né? Então isso fala muito dos processos com os quais eu venho me envolvendo, né, e que eu tenho desenvolvido desde sempre, mesmo na fotografia, né? Embora eu tenha uma base de fotografia documental, a fotografia documental que eu desenvolvo, ela não é uma fotografia documental dessa reflexão tradicional, né, que a gente aprendeu aí, desse fotógrafo viajante, né, que vai encontrando as coisas pelo caminho ou que vai desenvolvendo grandes projetos, mas ele ali sozinho e sem necessariamente
uma conexão tão intensa com de onde ele vinha e para onde esse trabalho, de certa maneira, se coloca, né? Eu venho desenvolvendo projetos, na verdade, em que essa própria fotografia também está aí, articulada com os contextos e criando, na verdade, um diálogo intenso com quem foi fotografado, né? Então, eu acho que para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando, eu acho que eu vou mostrar alguns projetos que eu tenho desenvolvido mais recentemente para vocês compreenderem. Deixa eu só compartilhar essa tela aqui. Vamos lá. Esse primeiro que eu vou mostrar é um projeto que está efetivamente em andamento nesse momento, que é o Chama, né? Ele é um projeto que... Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Eu desenhei em 2017 para... Ele ia ser uma instalação sonora a partir de uma série de vivências com comunidades negro-descendentes de imigrantes, né? Aqui em Recife a gente tem muitas comunidades de imigrantes e durante o final da minha adolescência, na verdade, quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu fiz engenharia antes de fazer comunicação e abandonei o curso de engenharia bem no finalzinho. Eu convivi muito aqui no bairro com uma forte comunidade de Cabo Verde, assim, né? Tenho muitos amigos dentro desse contexto, pessoas que a gente ama muito e que foram muito importantes na nossa trajetória. E a gente meio que esteve aí em uma dinâmica bem familiar, né? Criamos efetivamente uma família expandida e por essa convivência, né, do tipo com essa comunidade de Cabo Verde, à medida que os processos caminharam e que eles voltaram para os seus países, na verdade, para as ilhas lá de Cabo Verde e tal, e para outros países também, para trabalhar. A gente aqui em Recife, depois dessa primeira leva, que foi aí por volta da década de 90 e tal, recebeu mais recentemente uma nova leva de imigrantes que passaram a ocupar não só o espaço da universidade, mas outras áreas da cidade, assim. E eu sempre tive uma atenção muito cuidadosa e muito especial, né, com essas comunidades que estavam vindo para cá, porque eles sempre traziam para a gente uma série de referenciais de como era diferente e era, às vezes, como é que eu posso dizer, difícil conviver com determinadas dinâmicas aqui no Brasil. Então, a gente sempre desenvolveu essa dinâmica de escuta, né, de entender um pouco mais como é que isso se dava. E eu tive vontade, num determinado momento, de refletir um pouco sobre isso, né? Então, a gente fez... eu tinha, na verdade, começado esse processo, que foi desenhar um projeto em que a gente desenvolveria uma série de oficinas de poética mesmo, de poesia, né, para que, durante essas oficinas, a gente pensasse no legado cultural, né? Eu aqui no Brasil e cada uma dessas comunidades pensassem nos seus próprios legados culturais e como esses legados culturais poderiam ser transmitidos a partir dessas poesias nas línguas matrizes de cada um dos países. E a gente ia construir essa instalação sonora sem tradução, né? E a ideia era convidar as pessoas, né, convidar os participantes, né, e o público como um todo, na verdade, para que essa instalação sonora pudesse ser vista e ser sentida, né, sem tradução. Porque um dos debates que eu vinha trazendo na época era de que quando os processos coloniais se instalaram, né, uma das formas de você estabelecer poder obviamente, implantar a sua língua no território que você está colonizando, né? Então, dentro dessas dinâmicas de compartilhamento, uma das coisas que a gente estava percebendo era que quase sempre somos nós que temos que traduzir os nossos conhecimentos para essas línguas coloniais, né? Mas não existe esse movimento oposto, né? Então, do tipo, é muito difícil você ver grandes clássicos da literatura serem traduzidos para o Guarani, por exemplo, né? Sabe assim, por quê? Porque não existe o desejo de compartilhar poder,
E aí, pensando numa experiência que eu acho que é uma experiência que todo mundo tem aqui no cotidiano, né, da gente aqui no Brasil, que é a coisa de você ligar a rádio, você escutar música em diversas línguas, né, e você ir tentando ali do tipo entender quais são essas línguas pela pausa, por associações, né, por várias estratégias que a gente vai criando de entender esses outros contextos. Eu falei, então vamos produzir essa instalação sonora com essa articulação, né, do tipo, a gente teria aí várias línguas em diálogo, né, não necessariamente traduzidas, e quem iria ouvir ia criar suas estratégias de interagir com esse conteúdo. E aí, no processo de elaboração desse projeto, ele ficou um tempo aí dormindo, uns 2 anos, a gente não encaminhou, e em 2019 eu tirei ele da gaveta, convidei do tipo algumas amigas para participar, né, desse processo, e a gente remodelou esse projeto, na verdade, para que, ao invés de trabalhar somente com poesia das diásporas negrodescendentes nas Américas, a gente começasse a trabalhar com as poéticas da diáspora. E ao migrar, né, do tipo da poesia para a poética, aí a gente pôde do tipo trazer outras experiências. E nesse sentido, o que eu fiz foi fazer a escolha de trazer a minha experiência de rádio, né, porque durante essa fase da faculdade de comunicação, eu tive um programa de rádio durante 3 anos com amigos aqui em Recife, e nesse processo como um todo, a gente criou uma experiência, que era uma experiência quase rizomática, né, em que a gente tentava ouvir músicas de diferentes nuances, de diferentes estilos, encadeadas por questões que não era, por exemplo, uma linearidade de ritmo, não era uma linearidade de gênero, então não era um programa só sobre forró, não era um programa só sobre maracatu ou sobre frevo, né? Mas era um programa que a gente podia começar com o Luiz Gonzaga e tocar Devotos do Ódio logo em seguida, né? Pensando em conexões subliminares aí. E essa experiência, na verdade, depois dos 3 anos, porque eu comecei o programa com os meus amigos, à medida que o programa foi avançando, cada um foi seguindo a sua vida, e aí, na última fase do programa, eu já estava apresentando ele sozinha, de certa forma. Eu fui construindo outros tipos de radicalidades, e foi essa experiência, na verdade, que eu resolvi trazer para o Chama, para essa dinâmica da poética da diáspora, né? E aí, numa residência que eu fiz em Londres, em 2019, eu encontrei com uma série de reverberações das comunidades jamaicanas, das comunidades caribenhas que a gente tem aqui na América, e reencontrei esse legado de Sound System, que é um legado que está muito conectado com experiências que a gente tem aqui no Brasil, né, principalmente no norte do país, com aparelhagem, né, no Maranhão e tal. E aqui em Recife também a gente tem uma série de experiências que envolvem essa questão, né, do tipo das dimensões das aparelhagens sonoras, mas não naquelas dimensões, né? Mas aqui a gente tinha, sei lá, os carrinhos das anuncicletas, né, do tipo assim, os carrinhos de DVDs, né, que as pessoas andavam ali na rua com aquelas mega estruturas de som, né, no caminho. E isso me ajudou a pensar muito em como é que a gente poderia estabelecer esse lugar. Então, o Chama foi construído dessa forma, né? Participam dele junto comigo Marta Supernova, o Lael Hassan e Suelen mesmo, e agora a Libra, né? Marta é do Rio de Janeiro, o Lael Hassan é uma poetisa sudanesa radicada em Londres, Suelen mesmo é do coletivo Turmalina de Porto Alegre, e Libra é aqui de Olinda, né? Minha cidade vizinha, e é da Escapa, né? Então a gente está agora articulando juntas essa questão. Na primeira fase, Ola participou, nessa segunda fase ela não está junto com a gente, mas a gente continua desenvolvendo. Então, para essa fase específica, a gente trouxe as experiências da música, das sonoridades, das celebrações e efetivamente o processo de rádio, né, para essa dinâmica. Então, eu construí uma série de poemas
em português na primeira fase. Ola trouxe a experiência poética dela, que estava em inglês e em árabe, né? E a gente conseguiu construir, né, uma proposta de instalação sonora que ia para a Bienal do Mercosul, mas acabou não sendo realizada por conta da pandemia. Mas a gente está aí no processo de produção de um livro de artista que vai trazer essas nuances que iriam para o processo de instalação sonora, né? E a gente resolveu essa questão da poesia e das línguas, né, dessa dinâmica de ter várias línguas no mesmo lugar, com a elaboração de um programa de rádio, que é o Chama, que está no ar, na plataforma do SoundCloud e do Mixcloud também, né, o programa está no ar. A gente estava aqui, nessa apresentação a gente estava com 4 edições, mas agora nós já estamos com 6 edições no ar, né? Lançamos a última edição, como é que eu digo, 2 dias mais ou menos, né? A gente colocou e já estamos aí no processo de divulgação, né? E para esse processo da construção do corpo, né, de pessoas que estavam comigo, assim, Marta já trabalhava comigo em outros projetos, a gente já desenvolvia parcerias há mais de 2 anos aí. A gente fez uma convocatória pública, né, na verdade, na América Latina, que começou tentando trazer, né, DJs que eram do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, e aí foi quando a gente teve uma surpresa, assim, de entender um pouco das dificuldades que a gente tinha, não só de acessar essas comunidades negrodescendentes nesses outros lugares, mas também de compreender que determinadas dinâmicas eram completamente distintas dependendo de um país para o outro, né? E foram chegando para a gente propostas muito interessantes, né? Que a gente tem escutado e que a gente tem tentado dialogar, e que dos desejos do Chama futuramente é que a gente possa conseguir colocar uma mochilão nas costas e conhecer esses contextos presencialmente, né? Para perceber, porque a função do DJ dentro desse contexto, ele não é só a de tocar a música, mas ele é um grande mediador, né, dessas práticas e dessas poéticas que são feitas a partir das sonoridades, né? É uma figura muito, muito emblemática dentro do contexto do Sound Systems, né? Então, para a gente trabalhar com isso, estar envolvida com isso, abriu as portas, né? Não só de outras dinâmicas mesmo, no caso da vida das meninas, né? Que de fato são DJs, tocam em festa e tal, e no meu caso, de entendimento de contextos, né? E de uma retomada de um processo na rádio com outras características completamente diferentes da experiência anterior que eu tinha, né? E de poder experienciar uma prática artística, né, em que a imagem atravessa, porque paralelamente ao processo com a rádio, eu também estou, na medida do possível, né, do tipo, documentando o cotidiano dessas comunidades negro-descendentes que produzem, né, que desenvolvem essas poéticas, né, em cada um dos estados, porque a gente mora em estados diferentes, né? Eu moro em Recife, Libra está aqui em Olinda, do ladinho, Marta mora no Rio de Janeiro, como eu disse, e Suelen está em Porto Alegre, então são diásporas completamente distintas, né? Então, na medida do possível, a gente tem tentado que pessoas que estão ali num cotidiano muito próximo das meninas, né? Obviamente, do tipo seguindo todos esses processos dos protocolos de segurança, vão podendo fazer essa documentação do processo criativo delas, né? A gente tem desenvolvido a coisa nesse patamar, assim, do tipo que essa documentação, ela está sendo feita a partir de quem está na tua relação íntima ali, né? De quem está ali podendo estar junto com você, dividindo esse contexto. Então, a gente fez essas convocatórias para conhecer a contextualização, para desenvolver esses processos, e estamos articulando essas poéticas dessa natureza, e nesse momento, a partir do programa de rádio. Quando a pandemia passar, quando a gente puder restabelecer, né, do tipo assim, esses contatos públicos, a gente vai voltar a produzir, né, as celebrações, assim. Então,
que era uma coisa que a gente estava desenvolvendo antes, né, que a gente sente muita falta, né, desses momentos de poder, né, não só estar junto, mas poder celebrar coletivamente, né, poder tocar, né. E aí deixa eu mostrar um pouco também do contexto das meninas que estão envolvidas com a gente. Essas imagens que eu estou mostrando agora, por exemplo, são imagens da experiência que eu fotografei em Londres, que eram sessões de jazz, só que era uma sessão de jazz que se assemelhava muito, né, do tipo as festas que a gente produz aqui no Brasil. Então eu fiquei acompanhando isso semanalmente, fotografando, porque fotografar era a maneira também não só de documentar o contexto, mas de estar próximo, né, dos músicos com quem eu queria aprender e dos contextos de rádio que eu queria, na verdade, entrar em contato para perceber quais eram os impactos dessa diáspora nesse lugar também, né? Mas a gente tem um contexto aqui das meninas, né, tipo Marta é DJ, mas tocou também muito tempo em escola de samba, é musicista, é artista visual também, né? Suelen mesmo, que é do coletivo Turmalina, está envolvida, né, dentro dessa dinâmica de DJ, dá laboratórios de discotecagem também. Libra, que é daqui de Olinda, também vem desse contexto com a música e tal, mas também é produtora, trabalha nessa área de figurinos e tal, então tem toda uma coisa também de produção envolvida dentro desse contexto. E Ola, que esteve junto com a gente, que é lá do Sudão, é poetisa, faz performances públicas, e aí eu tive a oportunidade também de fotografar o contexto dela, né? Essa aqui era a instalação sonora, a base da instalação sonora que a gente desenvolveu para a Bienal do Mercosul e que não pôde ser realizada, né? E no final dos processos lá da Bienal, a gente criou um programa de rádio especial e as meninas resolveram experimentar um processo de produção de sonoridades articulado com performances visuais. Então, essa foi a performance da Marta, né, que chama Sem Título. E aí está no canal do Chama no YouTube, a gente construiu um canal no YouTube para que isso pudesse estar lá, né. E esse é o da Suelen, que é um manifesto sonoro a partir de uma letra, na verdade, da Cristal, que é uma rapper lá de Porto Alegre, que está aqui no nosso cantinho direito da tela, né? E a Cristal tem uma frase que é: tem preto no sul e eu falava sério, né? Porque é isso também, né? Dentro da geopolítica do Brasil, a gente quase nunca consegue associar o Rio Grande do Sul a um estado que tem uma diáspora negro-descendente forte, e existe, né? Então, a gente perceber essas nuances foi bem importante para a gente, enquanto processo de trabalho. E aqui é um pouco da base da pesquisa, né, em que eu trabalho, né, partindo das dinâmicas de colonização e repressão. Aí eu vou trazendo esse debate, né, para a migração e a diáspora negro-descendente, pensando em questões básicas para a gente, que são a questão do deslocamento, da reconexão, dos lugares de pertencimento, porque muitos desses povos não só se deslocaram e chegaram aqui, mas a gente também, né, do tipo, como o povo negro-descendente no Brasil, a gente acaba se deslocando muito, né, também. Então, por exemplo, no meu caso, né, meu pai saiu de Recife, foi para Alagoas, casou com a minha mãe, mudou para Gravatá, e aí do tipo, de Gravatá mudou para Caruaru, eu nasci em Caruaru, eles vieram para Recife, e eu já morei em outros estados do Brasil e tal, então, para a gente encontrar esse lugar, né, que de certa maneira se relaciona com essa questão do lugar de pertencimento, muitas vezes a gente migra muito, né? E aí o entendimento do quanto dessas migrações e de como essa migração, na verdade, resvala nessas poéticas da diáspora, né? Então, nas poéticas que são escritas, nas poéticas que são faladas, numa poética sensorial também, que aí vai, sei lá, para as letras de música, para as musicalidades, para as sonoridades, para os festejos, para as celebrações públicas, e pensar nesse contato, né? Não só nas festas, mas na festa também como esse lugar de reconhecimento, né? Nas celebrações como esse lugar de reconhecimento, e na estada mesmo, nesses espaços. E na importância de documentar isso, né?
porque tem um processo que eu acho que é muito importante a gente pensar, que é a própria comunidade, na verdade, muitas vezes, quem gera, né, a sua própria documentação de memória, né? É, no sentido que eu posso dizer que é da maneira como a gente quer ser apresentado para o mundo, né? Porque da maneira como a gente foi apresentado até então, né? Do tipo assim, no caso por exemplo, da minha experiência do Nordeste, né? Do tipo que o Nordeste, pela visão da maior parte dos fotógrafos, é esse território seco, de terra rachada, que as pessoas têm lá a barriguinha buchuda, né, do tipo que é um território que está o tempo todo pedindo tutela do governo, que não sabe votar, né, do tipo esse imaginário que foi criado a partir da indústria da seca e da imagem desses fotógrafos documentais que passaram por aqui, isso a gente já sabe, né, do tipo essa imagem, por exemplo, dos territórios africanos, né, do tipo dos países africanos, dali do menino que está o tempo todo precisando de comida, com aquele olhinho do tipo triste, que é utilizada nessas campanhas humanitárias, assim. Essa imagem a gente já conhece, né? Do tipo assim, isso já é o que é dito da gente durante muito tempo, né? Do tipo que de certa maneira demarcaram aí um imaginário de que esse povo não tem potencialidades, de que esse povo dos quais nós somos herdeiros não se colocam no mundo de maneira autônoma, de maneira íntegra, de maneira propositiva, porque o tempo inteiro criaram da gente imagens de que a gente não conseguia, de que a gente não era capaz e de que a gente não podia fazer, né? Então, a importância da gente se documentar, a importância da gente estar aqui produzindo esses processos é justamente apontar outros processos e outras potencialidades. Então, uma coisa que eu tenho discutido muito com as pessoas dos circuitos é a gente, olha, chegaram a colocar algemas nos nossos pés, mas assim, essas algemas já se foram, sabe assim? A gente quer olhar para a gente a partir do que a gente sempre teve de potente, de incrível, de bonito, de construtivo, sabe? Dos nossos lugares de poder, dos nossos lugares de autorreconhecimento e tal. Então, não só eu tenho tentado fazer isso, ao investigar e ao voltar, na verdade, né, para olhar para esses nossos históricos como um todo, como também tenho tentado fotografar e tentado incentivar outros fotógrafos e outros videastas a fazerem isso também, né? Do tipo, a documentarem as suas próprias comunidades, assim. Tenho tido bastante conversas com meus amigos da área de imagem, né, negro-descendentes e também do tipo dos povos originários nesse sentido, assim, de que, olha, gente, se a gente não contar essas histórias, elas não vão vir, né, do tipo de outros projetos, porque a galera não dá conta disso, né? Muitas vezes não sequer tem um entendimento do que são essas nuances, do que é essa vida, né? Muitas vezes até fotografa as coisas bonitas das comunidades negro-descendentes, mas muito a partir de uma lógica da forma, muito a partir de uma lógica muito mais da estética do que é a vivência efetivamente desses lugares, sabe? Isso para a gente é bem importante. Tem um segundo projeto que eu fiz recentemente, esse é um projeto bem da pandemia, que foi um convite que eu recebi, né, da Galeria Jaqueline Martins para participar de um projeto chamado For Flags, que é um projeto que se organizou, né, a partir de um contexto em que o objetivo dele era vender as bandeiras dos artistas com o intuito de apoiar esses artistas durante a pandemia. E aí essas bandeiras ficavam durante uma semana exibidas, né, na frente dos espaços culturais que participaram do projeto. E aí houve esse projeto em Bogotá, em Lisboa, né, do tipo aqui no Brasil, em Amsterdã, começou em Amsterdã, na verdade. E aí eu fui convidada e produzi, na verdade, essa bandeira, muito baseada também do tipo como desdobramento da pesquisa do Chama, né, da pesquisa das línguas que eu vinha fazendo no Chama, pensando nessa questão das poéticas e pensando numa entrevista que eu li de um antropólogo chamado Vaden Davis,
né? O Vaden Davis, ele deu uma entrevista na revista Trip, em 2016, exatamente, uma entrevista para o Bruno Torturra. E nessa entrevista ele dizia que cerca de 50% das línguas do mundo estavam desaparecendo porque elas estavam sendo deixadas de ser ensinadas às crianças. E aí o Bruno Torturra pergunta para ele assim, certo, mas qual é o problema de 50% das línguas estarem deixando de ser ensinadas para as pessoas? E aí o Vaden Davis dizia que o grande problema era porque nós tínhamos no mundo em torno de 7 mil línguas ainda ativas. E 7 mil línguas eram 7 mil possibilidades de responder a uma mesma pergunta, que é: o que significa existir? Então, se você deixa de ensinar 3.500 línguas para as crianças, ou seja, se você permite que 50% dessas línguas desapareçam, a gente tira 50% do nosso legado cultural, né? A gente tira 50% da possibilidade de respondermos com diferenças culturais, né, as questões que nos norteiam no mundo. Assim, eu fiquei muito impressionada com isso, né? E talvez tenha sido muito de refletir, né, internamente sobre esses processos que me veio essa vontade de incentivar que as nossas linguagens e as nossas diferenças de linguagens e as nossas linguagens distintas nos mais diversos campos, sejam elas linguagens faladas, linguagens escritas, linguagem de imagem, linguagens corporais, linguagens visuais, sabe assim, do tipo que a gente se respeitasse cada vez mais nas nossas singularidades, nas construções dessas diferenças de linguagem como uma forma de fortalecer as diferenças desses legados e fortalecer as diferenças de respostas que a gente pode dar no mundo, né? Porque eu acho que a grande base do projeto colonial é justamente o oposto, é a universalização. Ele quer universalizar, ele quer homogeneizar, ele quer que todo mundo fale uma língua única, né? E a possibilidade de você ter línguas distintas é o que faz com que a gente consiga, dentro de contextos diferentes, sair de situações que nos encurralam, né? Se a gente não tivesse, por exemplo, esse momento da pandemia para a gente foi muito isso, né? A gente está tendo um desafio aí muito forte, né? E se a gente não tivesse do tipo diversas frentes de trabalho com caminhos distintos, produzindo, né, as respostas que a gente precisa, né, para imunizar a população, para proteger esses corpos que são tão diferentes, né, do tipo assim, essas biologias que são tão diferentes no mundo, a gente provavelmente poderia ter um povo protegido e outro povo não protegido, né? Então, pensar na diversidade também como esse lugar de proteção, né? Pensar na diversidade, na possibilidade de existir, né, em nossas diferenças também, como esse lugar de ter capacidades de construir outros lugares, né? de produzir outras formas de existência que nos ajudem a continuar seguindo, né, nesse planeta, assim. Teve política pública, né, que foi um projeto muito, muito bonito que a gente desenvolveu no Rio de Janeiro. Nesse, Marta estava comigo, a gente criou uma articulação coletiva chamada AMO, junto com a Thaís Rocha, que é produtora e é fotógrafa também do Rio de Janeiro, Thaís Rosa, que é turismóloga e desenvolve um projeto super incrível chamado Conectando Territórios, e a Marina Alves, que também é fotógrafa e é pesquisadora do Rio de Janeiro. A gente fez um projeto na região da Pequena África, que é esse território da área portuária do Rio de Janeiro. Foi um projeto que foi feito a convite de uma exposição do Moacir dos Anjos, que chamava Arte, Democracia e Utopia. Mas a gente decidiu que a gente queria fazer um projeto que ele, na verdade, passasse pelo museu, mas que ele não fosse completamente dedicado ao museu, mas ele fosse dedicado à Pequena África. E aí foi um projeto que ele foi feito a partir de escutas dos moradores e das articulações culturais da região, no intuito de saber como é que eles produziam saberes de articulação comunitária, né? Então,
como é que no momento em que você está aí passando por um processo muito forte de gentrificação, essas articulações comunitárias ajudam essa comunidade a não se dissolver. Por quê? Porque na época a Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, estava sendo candidata a patrimônio municipal, né? E o Cais do Valongo tinha acabado de ser declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Só que no governo Temer, existia uma articulação aí junto com os governos que estavam em voga no Rio de Janeiro, né, de não permitir que esse lugar continuasse se tornando patrimônio, obviamente porque existia um interesse da especulação imobiliária ali de tomar conta dessa região. E aí a Unesco, na verdade, ela estabelece uma série de regras que você precisa cumprir para que o título seja mantido. E aí, surrealmente, a orientação era de não se cumprir essas regras, né? Então, não se colocou a placa dizendo que o Cais do Valongo era patrimônio, né? Do tipo, não estavam se cumprindo as medidas básicas que a Unesco estava requisitando. Então, de certa maneira, a gente estava vivenciando todo esse processo nas nossas dinâmicas de escuta e entendendo como é que esses moradores estavam trabalhando ali cotidianamente para continuar preservando esse espaço, né, da pequena África, que é, dentro do Brasil, um dos principais territórios, né, do tipo da diáspora negro-descendente. Então, a gente foi fazendo essa série de ações. Aqui nessa imagem que está na tela, era a apresentação dentro do museu, mas a gente fez coisas muito simples, como, por exemplo, fazer um Cosme e Damião com as crianças, né? Porque o Cosme e Damião, dentro da tradição das comunidades negro-descendentes, é uma cerimônia que é muito importante, né? Que ajudava não só a pensar no lugar dos ideias e tudo mais, como protetores e como essas entidades que estavam ali para promover a alegria, para promover o entrosamento desses grupos, né, e de trazer mesmo essa ideia de renovação e tudo mais. Mas é um tipo de celebração que está sendo cada vez mais destruída e não incentivada nessas comunidades, né? E a gente utilizou, na verdade, esse processo de produzir esse Cosme Damião, de estar junto, né, com essas crianças ali, como uma forma também de escutá-las sobre a região, né? E no momento em que a gente escuta as crianças, a gente automaticamente entra em contato com os pais, entra em contato com os avós, porque eles vão chegando, né? Então a gente teve a oportunidade de, a partir dessa interação, que foi feita numa oficina de máscaras, a gente produziu uma oficina de máscaras para produzir essa festa do Cosme e Damião, e aí a gente fez isso na rua. Então eram as crianças correndo de um Cosme e Damião para o outro, né, nas várias regiões da pequena África, passavam ali, construíam suas máscaras, e no final do dia elas voltaram, né, para um cortejo que foi feito. E a gente fez isso ali na região da Praça da Harmonia, e fizemos um segundo em parceria com os Lã das Minas do Rio de Janeiro, no Morro da Providência, né? No Bar da Jura, que fica ali no mirante do Morro da Providência. A gente teve a oportunidade de construir isso junto. Então, as fotos de cima da oficina de máscaras, as fotos de baixo são da nossa experiência no Morro da Providência. E isso abriu para a gente canais muito importantes de escuta na região, né? Isso abriu a possibilidade da gente estar ali num processo de uma relação muito importante, né? Em termos mesmo de qualidade de escuta, de entendimento do que são esses contextos, né? Porque, e principalmente para mim, que não era do Rio de Janeiro, né? Eu fui para lá para desenvolver esse trabalho, mas as outras meninas não só eram do Rio, como trabalhavam na região, já tinham envolvimentos, no caso de Marta e de Thaís, tinham envolvimento nesse processo de trabalho, no caso de Marina, ela era moradora da região, né? Então, a gente tinha esse contexto ali, na verdade, que ajudava essas redes a fortalecerem o processo de trabalho. E para a gente, enquanto artista, é importante que a gente trafegue, né, por todas essas pessoas, assim. A gente não faz uma arte especificamente que vai ser somente dedicada a um público adulto. A gente entende as crianças também como interlocutoras e como interlocutoras criativas, né, que isso é super importante. Pensar
nessas figuras como interlocutoras criativas, porque elas nos ajudam também a pensar no próprio processo de criação a partir de um outro lugar. Então, a gente veio desenvolvendo isso sem restrições e foi quase um ano de trabalho, assim, foi um projeto que se estendeu bastante, porque a exposição ela ia durar 9 meses, acabou durando 6, mas a gente continuou o trabalho, mesmo que a exposição tivesse sido interrompida antes do prazo, né? Porque ela estava para durar até 25 de maio, mas quando foi em 31 de março, que surrealmente era o dia em que demarca, né, do tipo a data do golpe militar no Brasil, a exposição foi interrompida no museu e era uma exposição que chamava Arte, Democracia e Utopia, né? Tipo assim, então você interrompe antes do prazo na data, na data de demarcação, né, do golpe militar, uma exposição chamada Arte, Democracia e Utopia. Para a gente isso foi muito simbólico e a gente falou, podem estar existindo aí do tipo uma série de recados, mas o nosso recado é que a gente sobrevive a esse lugar, né? Então a gente continuou desenvolvendo os trabalhos e encerramos o projeto efetivamente na Pequena África em junho de 2019 com o lançamento de uma convocatória que a gente fez para a produção de uma publicação, né? Então, aqui tem mais algumas fotos das nossas vivências. A vivência de cima foi com a Jura, que é do bar, né? Ela aqui estava cozinhando um peixe de coco, porque ela é pernambucana, como eu, né? E aí ela levou essa receita daqui de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Então, nesse dia especificamente, a gente cozinhou juntas esse peixe de coco. E aqui embaixo foi uma vivência que as meninas produziram no Centro Cultural Banco do Brasil, lá numa parceria com o Educativo do CCBB, né? Que na época tinha o Rafael Bequir como um dos educadores e que hoje é um artista muito querido que vem trocando bastante com a gente também, né? A partir de outros projetos. Aí essa foi a conversa pública que a gente desenvolveu lá, né? Aqui a Marta com o Moacir dos Anjos e aqui embaixo é a Thaís desenvolvendo o mapa das escutas com a turma de artistas e pesquisadores da Universidade das Quebradas, que funcionava dentro do Museu de Arte do Rio, pela Escola do Olhar, né? E que foi um mapa feito com pessoas que não eram da Pequena África, mas visitavam a Pequena África, ou trabalhavam ou estudavam na Pequena África. Então, quem não é da Pequena África, como é que lê esse território, né? Como é que escuta esse território? Então, a gente fez essas atividades conduzidas pela Thaís, e aqui estava um pouco das nossas materializações na estante que a gente produziu, né, para o nosso espaço. A gente desenhou um mobiliário e aí esse mobiliário ficou lá no museu com todos esses elementos que a gente ia, na verdade, à medida que a gente ia tendo as experiências, a gente ia materializando e ia deixando dentro desse espaço, né? Então a gente foi do tipo montando uma biblioteca de referências, a gente foi criando jogos, a gente foi produzindo essa série de experimentos, né? De livros, de processos com sonoridades também, né? Do tipo mexendo aí com dinâmicas que tinham muito a ver com essa escuta da região, né? E a gente já está aqui, na verdade, é quase uma hora de conversa. Eu poderia mostrar outros projetos, mas eu devo ficar por aqui, se vocês quiserem conhecer, né, mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Então é isso, esse foi um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo recentemente. Eu acho que a partir dele dá para a gente entender como é que eu tenho articulado, né, do tipo um pouco das questões. Eu desenvolvi uma série de outros projetos, mas aí do tipo vocês podem acessar, né, a partir do portfólio. Eu vou deixar com os meninos um link aí para que vocês possam acessar esses outros trabalhos, esses outros projetos, né? A gente teve aqui mais ou menos quase uma hora de conversa e eu creio que deu para vocês entenderem um pouco de como eu trabalho, de como eu estou circulando dentro dessas construções, né? E de para onde vai o processo de pesquisa, né? Do tipo, eu sempre digo para todo mundo que eu sempre sei como os meus projetos começam, eu nunca sei como eles terminam, porque à medida que eu vou vivendo, né,
Não só a minha própria experiência, mas que eu vou vivendo junto com as pessoas com quem eu convido para trabalhar. É que a gente vai entendendo para onde o processo vai se dar e que materializações são possíveis e como é que ela vai ser apresentada nos espaços positivos, se vai ser para o espaço positivo, ou se não vai ser para o espaço positivo, ou se tem o espaço positivo como um canal de mediação. Então, a gente vai sempre pensando nessas articulações, né? E eu também estou dentro de um processo de artes em que, embora eu venha de uma base que é a fotografia, né, que é a imagem, eu não restringo o meu trabalho a isso, então eu praticamente abandonei os coletivos de linguagem para pensar num processo de coletividade expandida em que eu parto de uma pergunta no meu trabalho, né, ou de alguma série de perguntas, e a partir dessas perguntas eu começo a refletir do tipo, quem é que pode trabalhar comigo nesse lugar, quem é que pode estar junto comigo dentro dessas vivências, né? E a partir disso a gente vai elaborando o que vai acontecendo nesse percurso, né? Então, se vocês quiserem acessar, né, do tipo esse trabalho que a gente está fazendo recentemente, que é o Chama, aí a gente tem um diário de criação no Instagram, que é o @chamanoar, tem as plataformas no Mixcloud e no Soundcloud também, que vocês podem acessar, né? E esses outros projetos vão estar disponíveis aí online também para vocês acessarem e a gente vai tendo outras conversas assim que for possível, né? Eu estou aí pelas redes também, por enquanto na pandemia, sem poder viajar, mas com muita vontade, né, de voltar a circular, de voltar a produzir coisas em outros lugares também, de ter pessoas aqui também em Recife, né, vindo visitar e podendo estar com a gente, né? Tipo, e foi muito bom, de certa maneira, ter sido convidada pelo FIF para desenvolver essa ação que vai ser online, mas já é um novo processo de intercâmbio que a gente vem desenvolvendo, né? Eu tenho muito carinho, né, pelos meninos, né? E por essa produção maravilhosa que está aqui trabalhando, assim, a gente já vinha, na verdade, construindo essa parceria aí há alguns anos, e que bom que deu certo, que bom que a gente está aqui fazendo isso, e a gente espera que, de certa maneira, em algum momento a gente possa fazer isso pessoalmente, o mais breve possível, se der, né? Obrigada, gente, foi um prazer enorme estar com vocês.